Bom, nesse vídeo vai ser mostrada a resolução de um problema é o chamado UVA-100. É um concurso de programação e o problema é o conhecido como problema do 3n mais 1. Né? Como que é isso? É dado um algoritmo aqui bem simples a ser seguido, né? Que explica esse 3n mais 1, esse problema do 3n mais 1. Esse algoritmo é bem simples, vamos lá. Primeiro se lê um número, depois se imprime ele em tela. Se esse número for 1, o algoritmo para. Se o número for ímpar, então esse algoritmo vai retornar o n vai ser igual a 3 vezes aquele número, 3 vezes n, mais 1. Se não, devolve aquele número dividido por 2. E aí ele retorna aqui ao passo 2, né? Então a gente percebe que o algoritmo vai sendo executado e até que o número final seja 1 quando o algoritmo termina. Bom, isso vai gerar uma sequência de números. Aqui, como no exemplo, se eu entrar com o número 22, ele vai sair com a seguinte sequência de números. Vai imprimir o próprio 22, aí vai cair aqui no passo que 22 não é par, não é ímpar, né? Então ele é par. Então vou devolver 22 por 2, que dá 11. 11 é ímpar. 11 vezes 3 mais 1 dá 34, dividido por 2, 17, e assim por diante, até a gente chegar em 1. Existe uma suposição que esse algoritmo ele vai terminar, ou seja, vai ser impresso 1 para qualquer número inteiro, né? Então supõe-se que esse algoritmo ele termina para qualquer número inteiro. No entanto, dada a simplicidade do algoritmo, não se sabe com certeza se essa suposição é verdadeira para sempre, para qualquer número inteiro. Não se sabe se ele sempre termina. A gente não sabe se esse algoritmo sempre termina. Já foi verificado, no entanto, que para todos os números inteiros entre 0 e 1 milhão, e de fato até números maiores que 1 milhão, esse algoritmo vai terminar. Então, vamos lá. Dado um número n, né, como entrada, é possível determinar a quantidade de números impressos, né, incluindo 1. Para um dado n, isso é chamado do tamanho do ciclo de n. No exemplo acima, o tamanho do ciclo de 22 é 16. Ou seja, se a gente contar aqui quantos números aqui tem 16 números distintos, até ele chegar no 1 aqui, do 22 até 1, então 16 números, né? Então, o que se propõe a ser realizado? Para quaisquer dois números i e j, você deverá determinar o número máximo de ciclos de todos os números entre e inclusive, né, i e j, né? Então, vamos lá, se eu dei 22 e 30, eu calculo, beleza, 22, o número de ciclos é 16, depois eu vou calcular o número de ciclos de 23, de 24 e tal, e aí eu vou determinar qual o maior número de ciclos que ocorreu entre esses dois números. A entrada consiste em uma série de pares de inteiros, né? E todos os inteiros vão ser considerados melhores que 1 milhão e maiores que 0, né? Então você deve processar todos esses pares e para cada um desses pares determinar o número máximo de ciclos sobre todos os inteiros, incluindo o i e j. Você pode assumir que nenhuma operação vai estourar um inteiro de 32 bits, só para facilitar as contas. E a saída para cada par de inteiros, você deve imprimir o i e o j e o número máximo de ciclos entre esses números, incluindo o i e j. Deverá ser separado por espaço e tal. Os inteiros i e j devem aparecer na saída, na mesma ordem que apareceu na entrada. E depois apareceu o número de ciclos. Então aqui ele dá alguns exemplos de entrada, 1 e 10. Então você digitou 1 e 10, ele vai te devolver 1, 10, 20. Ou seja, as coisas que você entrou, mais o número máximo de ciclos entre esses dois números. Ok, então
a gente pode começar a resolver. O objetivo vai ser resolver esse problema usando o Haskell. Para fins didáticos, algumas questões serão suprimidas, por exemplo, a entrada e a saída, a gente na verdade as entradas vão estar codificadas diretamente dentro do programa, o que na programação a gente vai chamar de queixo duro, e a saída também ele vai só imprimir a saída. Isso é para fins didáticos, porque o objetivo na realidade não é bem resolver o problema, e sim dar uma introdução prática para alguns exercícios aí em Haskell, né? Então, para efeito de simplicidade, vai ser adotado esses conceitos. Bom, o primeiro pensamento que se tem aqui quando se vai resolver esse exercício, como o algoritmo já é dado, né, aqui em cima, a primeira coisa que vem para a gente imaginar, que a gente imagina fazer, é transformar isso aqui diretamente num código Haskell. Pegar isso aqui e descobrir simplesmente como é que funciona a linguagem. Esse aqui até parece um pouco com C, e com C seria bem fácil de resolver. E a gente tenta transformar isso em Haskell. Essa estratégia ela não vai se revelar uma estratégia muito interessante, porque após algum tempo você vai perceber que esse algoritmo aqui ele é um algoritmo imperativo, né? Totalmente imperativo. Ele vai alterando o valor das variáveis e tal. E Haskell é uma linguagem funcional. Então, a tradução direta desse algoritmo para o Haskell, poderia dizer até que, primeiro não seria recomendável, né? E poderia até não ser viável essa tradução direta, que seria possível numa série de outras linguagens. Mas pelo fato de Haskell ser puramente funcional, traduzir esse algoritmo diretamente para Haskell não seria possível. Bom, o que se tem que pensar aqui é em termos de funções, né? A gente tem que pensar aqui no que a gente tem como entrada e transformar isso numa sequência de funções para que a gente possa construir isso em Haskell. Bom, nesse momento então a gente vai começar a fazer a resolução efetivamente do exercício. Como entradas, a gente pode definir aqui, como eu falei, a gente vai definir fixo aqui no código, né? A gente tem duas entradas, entrada I e J, entrada ali de exemplo que a gente vai utilizar para ver se o nosso código está funcionando, e E1, J é 10. Bom, utilizando essa técnica do fim para o começo do algoritmo, digamos, de trás para frente, né? Então a gente já pode definir exatamente o que a gente quer no fim. No fim a gente vai ter uma função chamada resultado, onde esse resultado, como foi falado lá, é o número máximo de ciclos obtidos entre dois números, né? Então vamos lá. Então a gente vai ter um máximo aqui, uma função máximo, de alguma coisa que vai retornar um número de ciclos entre os dois números. Então vamos lá, que aqui já está fazendo um monte de coisa. Olha, digamos que de alguma forma essa função aqui, aplicada a essa lista aqui que eu gerei, ela retorna uma lista com o número de ciclos obtidos entre cada um desses aqui. Então, digamos, esse aqui é o 22, teria 16 e tal, em sequência os números, né? Então, se eu tivesse uma lista e obtivesse o número máximo dessa lista, que representa o número de ciclos, eu teria a resposta do meu exercício. Bom, então a primeira coisa que eu preciso fazer é aqui a função máximo. Já existe uma função que chama máximo na biblioteca padrão do Haskell, mas por motivos mais didáticos a gente vai redefinir ela aqui até de uma forma diferente. Vamos lá. As funções em Haskell, geralmente a gente faz elas de forma recursiva, onde a gente vai ter um caso base e um outro caso que vai ser chamado recursivamente. Bom, para a função máximo vai ser um pouquinho diferente, porque eu não posso
digamos, chegar aqui no último elemento, na lista vazia, porque eu estou pensando em utilizar o operador do maior que. Para utilizar esse maior que, eu não posso utilizar essa lista vazia aqui no final. Digamos, eu teria que devolver aqui um número, né? Até porque essa função máximo vai, nesse meu caso aqui, ela vai ter uma lista de números de ciclos e tal. Ela vai retornar o maior número. Se eu dissesse que retorna zero aqui, essa função máxima ela não seria uma função muito boa. Porque no caso, se eu tivesse valores negativos aqui, o zero seria, digamos, maior do que todos os valores negativos, então não seria uma boa opção. Então, uma técnica que a gente pode utilizar aqui é, ao invés de chegar no último elemento ou na lista vazia, a gente chega aqui no penúltimo elemento. Então, vamos lá. Então, olha só. Se eu aplicar essa função máxima a uma lista que só tem um elemento, né, quer dizer, tem aquele elemento e na sequência tem aqui a lista vazia, então o máximo vai ser aquele próprio elemento. Mas, se o máximo for de uma lista que a cauda não for vazia, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui o if. Se esse x for maior ou igual que o máximo da cauda, então o máximo é esse próprio x. Se não, é o máximo da cauda. À primeira vista, esse algoritmo ele parece correto, ele parece que é um algoritmo bom, mas ele tem um problema sério aqui, que é o seguinte: o máximo da cauda está sendo avaliado aqui duas vezes, né, dentro do if e aqui depois. Você vê que a mesma função está sendo aplicada com os mesmos argumentos. Isso não é bom e isso pode gerar alguns problemas. O que a gente faz aqui é fazer com que a linguagem faça esse cálculo somente uma vez. Que vai ser o seguinte: eu vou nominar esse cara aqui como máximo cauda. Aqui como máximo cauda. Então, onde? Máximo cauda. Máximo. Então, eu estou fazendo aqui com. Primeiro ele vai fazer essa avaliação aqui do máximo XS e na sequência ele vai fazer. Que vai evitar esse loop. Beleza. Então, o que a gente pode fazer aqui? Opa, faltou definir aqui a função número ciclos. Só para a gente ver se esse código nosso está funcionando, vamos aplicar aqui máximo de uma lista aqui que tem um elemento. Máximo de uma lista vazia vai dar erro. Porque máximo a gente não está definindo máximo para lista vazia. Se eu faço aqui 100, 90, 1000, 99, tornou corretamente 1000. Então, voltando aqui ao resultado, então máximo, ao que parece que a gente já tem uma função máximo que atende ao nosso propósito. Não é uma função tão genérica quanto a gente gostaria que fosse, mas ela já atende o nosso propósito. Próxima coisa que a gente tem que fazer aqui é essa função número ciclos, que ela está recebendo uma lista. No exemplo aqui ela receberia 1, 2, 3, até o 10 inclusive, né? Bom, na verdade primeiramente seria bom a gente tipar essa máxima. Vamos ver qual que é o tipo de máxima. Vamos lá. A gente pode até copiar aqui a própria definição, porque fica depois facilita a leitura do nosso código. Então, o máximo ele recebe uma lista de elementos de algum tipo. Esse tipo ele tem que ser ordenável, quer dizer, a função maior ou igual tem que estar definida para ele. E devolve algum cara que está daquele mesmo tipo. Então, continuando aqui, a gente vai fazer a função número ciclos. Número de ciclos. Se ele receber uma lista vazia, aí vai seguir aquele padrão da linguagem Haskell mesmo, um padrão bem repetitivo. Ele devolve uma lista vazia. Mas se número ciclos receber uma lista com cabeça cauda, então o que a gente vai fazer?
Então essa função número ciclos vai retornar a quantidade de ciclos que ocorreram lá entre aqueles dois números, né? Bom, se a gente for pensar aqui, o que a gente tem se a gente tivesse alguma coisa que retornasse a lista, a sequência de números de cada número que eu passei lá, se eu fizesse o comprimento dessa lista, então eu teria o número de ciclos, né? Na verdade, eu precisaria de uma função chamada comprimento, né? E essa função comprimento, se eu tivesse uma outra função que chamasse lista sequência de x, e aí eu adicionaria aqui e faria recursão. Olha só, então eu tenho uma função lá que eu vou definir, que chama lista sequência, que ela pega um número e devolve aquela sequência, no caso do 22, 22, 11 e tal. E aí eu calculo o comprimento dessa lista, então é isso que eu queria, e eu coloco isso na cabeça e como cauda eu coloco o número de ciclos da cauda. Bom, só para efeito de tipagem, nesse momento a gente não vai tipar porque vai precisar definir nessas outras funções. Vou definir as outras funções e depois a gente volta fazendo esses tipos. Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso fazer é definir essa função comprimento. Comprimento de uma lista vazia é 0. Comprimento de uma lista que tem uma cabeça e uma cauda é igual a 1 mais comprimento da cauda. Bem simples, a função comprimento. Logicamente que existem funções na biblioteca padrão que já fazem isso, mas por uma questão didática a gente está definindo essas funções aqui. Bom, então agora o que eu preciso fazer é o lista sequência, a função lista sequência. Então como é que seria essa lista sequência? Aí, nesse momento sim a gente vai voltar lá ao algoritmo, né, que foi explicado. Então, se eu tiver a sequência, se eu chegar no número 1, eu paro, senão eu vou fazer alguma outra coisa. Então vamos lá. Eu tenho lista sequência do 1, devolve uma lista contendo aqui o próprio 1. Né? Caso contrário, eu vou pegar aquele n, colocar na cabeça e aplicar a lista sequência ao uma função que eu vou definir ela aqui que chama calcula próximo. Como é que seria o calcula próximo? Ela é que vai fazer aquele negócio, se eu passar o 22 ela devolve 11, passou 11 ela devolve 34, etc. Até chegar a 1, quando chega no 1 ela devolve o próprio 1, fecha. Observe que o n é colocado aqui na cabeça da lista, porque isso é uma definição que é colocada aqui. Olha só, se a pessoa começou com 22, o 22 é colocado aqui na cabeça, depois vem o 11 e tal. Então, vamos voltar aqui. Bom, então a única função que está faltando implementar aqui é o calcula próximo. Como é que é o calcula próximo de um número n? Nesse caso, sim, a gente vai utilizar duas funções da biblioteca padrão, porque foge um pouco o escopo tentar definir elas aqui nesse momento. Que seria a função que retorna verdadeiro se o número é ímpar e o resto da divisão inteira. Né? O que é o próximo? Dado um n, se o n for ímpar, eu devolvo 3n mais 1. Se o n for par, eu devolvo a divisão inteira daquele n por 2. Então vamos lá. If odd n, ou seja, se n for ímpar, então vai ser 3 vezes n mais 1. Se não, a divisão inteira de n por 2. Vamos lá, a função carregou. Seria interessante então a gente começar a tipar. Vamos perguntar aqui tipo número ciclos. Número ciclos. Tá beleza, tem que ser um inteiro e tal.
satisfaz aqui a nossa intenção. Tipo de comprimento numérico. Tem que ser um numérico, então ele vai fazer a soma aqui, tal, recebe uma lista de alguma coisa e devolve um tipo numérico. Beleza. E o tipo lista sequência. Qual é o tipo de lista sequência? É um inteiro. Recebe o inteiro e devolve uma lista, né? Realmente. E o calcula próximo. Ele recebe o inteiro e devolve outro inteiro. Salva aqui. Recarregou. Está dando certo. Agora vamos testar aqui para os exemplos que foram passados, né? 1 e 10. Vamos ver aqui. Resultado. Opa. Faltando aqui uma letrinha. Resultado é 20. Então, 1 e 10, 20. Vamos tentar aqui com a outra saída. 100, 200. Como é que está definido o resultado? Resultado 125, igual está lá. Testar as outras saídas de exemplo aqui. 201, 210. R$89, exatamente. O último teste aqui. R$174. Então, para essas entradas aí, a função está definida corretamente. Então, a gente viu que sem usar nenhuma técnica muito avançada de Haskell, a gente consegue resolver sem muitos problemas esse exercício aqui que foi proposto. Obrigado.